Beleza, aqui vai o que eu não vou te dizer nesse vídeo. Primeiro, te recomendar usar senha mais forte, ou usar autenticação de 2 fatores, VPN, ou qualquer uma dessas dicas mais básicas de segurança. Hoje eu vou te dar 5 dicas importantes que a maioria das pessoas simplesmente não faz, às vezes porque nem sabe que deveria fazer. Então fica comigo logo após a vinheta. Eu sou o Vitor Pio, bem-vindo ao Privacy Map, like e inscrição para continuar recebendo novos vídeos de segurança e privacidade, e esse vídeo é patrocinado também pelo programa de mentoria Privacy Map, link aqui embaixo na descrição para você saber mais. E sem perder tempo, já vamos para a primeira dica. A dica número 1 é tenha um e-mail secreto. Uma das primeiras coisas que você pode fazer para aumentar a sua segurança online é criar um e-mail separado só para a sua vida financeira, como bancos, investimentos, apps de pagamentos e outros acessos sensíveis. O que eu quero dizer é que você não deve usar o mesmo e-mail que você usa no seu dia a dia no cadastro de bancos e aplicativos de investimento. Isso porque a maioria das pessoas provavelmente usa o mesmo e-mail para tudo, seja para comunicação e seja para cadastros. Mas isso também acaba facilitando a vida dos cybercriminosos que possuem como a principal arma as campanhas de phishing. Então a dica é a seguinte: tenha um e-mail secreto, um e-mail que você não divulga para ninguém e use apenas para cadastros em bancos. Assim, quando você receber um e-mail de phishing tentando se passar por um banco ou uma suposta compra aprovada no cartão de crédito de, sei lá, R$1.500, você já vai saber que é um e-mail falso, porque o seu banco não envia e-mails para aquele endereço. O seu banco sempre enviará e-mails para o seu e-mail secreto, que você usa somente para cadastros importantes. E só de você fazer isso, automaticamente você já melhora a sua segurança digital e torna o trabalho dos golpistas mais difícil. E o melhor, criar esse e-mail não é complicado. É só criar uma conta adicional no Tuta ou no ProtonMail, que são serviços de e-mail privados e com criptografia, e logo depois é só ir lá no seu banco e atualizar um e-mail para um novo endereço que será usado exclusivamente para isso daqui para frente. E a nossa dica número 2 é fique de olho na sua vida financeira. Ainda falando aqui de vida financeira, bancos e por aí vai, muita gente não sabe, mas o cadastro positivo, que parece algo inofensivo, pode expor mais informações do que você imagina. Ele coleta dados sobre todo o seu histórico financeiro, como pagamentos de contas, empréstimos e financiamentos, e compartilha todas essas informações com empresas de crédito. Em 2019, a inclusão ao cadastro positivo tornou-se automática para todas as empresas, pessoas físicas, jurídicas que possuem empréstimos, financiamentos, compras a prazo ou contas de consumo como luz e telefone. Embora a ideia seja para oferecer melhores condições de crédito para quem tem um bom histórico de pagamento, existe o risco dos seus dados caírem em mãos erradas, principalmente com a quantidade de vazamentos de dados e golpes financeiros que vemos por aí. Então, se você não se sente confortável com essa exposição ou não pretende fazer operações de crédito, é importante saber que você pode solicitar a sua exclusão do cadastro positivo a qualquer momento. É só solicitar formalmente a exclusão nos canais de atendimento de um dos birôs de crédito, que é o SPC, o Serasa, o COD, Boa Vista, seja por telefone, por e-mail ou até mesmo pessoalmente. Não é necessário você contatar todos, apenas um deles basta lá. Segundo essa lei do cadastro positivo, você pode cancelar, o seu cadastro e ele deve ser confirmado em até 2 dias úteis. E caso você se arrependa, você pode se cadastrar novamente no cadastro positivo para ter ali um melhor histórico de crédito. Uma outra dica aqui dentro da número 2 ainda é que o Banco Central também tem uma ferramenta chamada Registrato. E nela você consegue levantar todas as suas informações da sua vida financeira, podendo consultar informações de crédito, como financiamento, empréstimos, limites de crédito, contas bancárias, os cartões que você tem, operações de câmbio, por aí vai. Assim, você consegue verificar se há algo registrado no seu nome sem que você saiba, como contas que você não abriu ou empréstimos que você não solicitou, o que
pode ser um sinal de fraude ou uso indevido das suas informações. E a nossa terceira dica de hoje é crie nomes de usuários únicos. Quando falamos de logins online, geralmente usamos um nome de usuário e uma senha. Mas a realidade é que o seu nome de usuário pode ter sido comprometido várias vezes ao longo dos anos em vazamentos de dados. Então, podemos considerar que os cybercriminosos já praticamente possuem essa primeira informação, né, que é o seu e-mail, que é o seu nome de usuário, faltando apenas descobrir a sua senha, seja adivinhando de alguma forma ou usando força bruta. O que muita gente não sabe é que você também pode criar e-mails únicos como nomes de usuário, junto com senhas fortes, e isso vai aumentar ainda mais a segurança dos seus logins. Só que o problema é que voltar e mudar o e-mail de usuário de todas as suas contas digitais e todas as suas contas antigas pode ser trabalhoso, principalmente se você tiver centenas delas, mas você pode começar a se preparar para o futuro. Em toda conta nova que você for criar, usar uma senha forte e um e-mail de usuário único. E configurar na prática vai depender aí do software ou do dispositivo que você usa. Mas no ProtonMail, por exemplo, lá nos planos pagos, nós temos o Simple Login que permite criar e-mails e aí você pode utilizá-los como usuários únicos para logins com muita facilidade. No Tutamail, a partir do primeiro plano pago, já temos também a criação de e-mails com domínios personalizados de maneira ilimitada. E se você quiser começar a testar essa funcionalidade de maneira gratuita, mas com limitações, você também pode usar o serviço do Edge ou do DuckDuckGo Email Protection. E a nossa dica número 4 é evite o Wi-Fi público. Olha, eu pessoalmente não sou muito fã de chegar no aeroporto ou numa cafeteria ou qualquer outro lugar público e me conectar diretamente no Wi-Fi de lá. Muita gente até mesmo usa uma VPN para, entre aspas, resolver esse problema, mas a verdade é que uma VPN ela não foi feita para blindar o seu dispositivo em um Wi-Fi público. Ela não vai te proteger das redes Wi-Fi maliciosas. E por isso que nessas situações a gente precisa fazer as seguintes perguntas. Primeiro, você sabe quais são as práticas da empresa que implementou aquele Wi-Fi público? Será que você vai se conectar ao Wi-Fi correto? Será que aquela empresa ali não está disponibilizando o Wi-Fi publicamente para capturar dados dos seus usuários? Então, tudo isso pode estar relacionado à sua segurança e à sua privacidade. Outra coisa é o seguinte, imagine que alguém propositalmente tenha colocado um roteador malicioso com o nome da rede ali idêntico ao lugar que você esteja, né, ao local público que você esteja. Então, a minha dica é que você evite usar o Wi-Fi público. Em situações como essa, a dica é simples. Em vez de se conectar ao Wi-Fi público, prefira usar os dados móveis do seu celular com uma conexão VPN. Eu estou falando aqui de usar o 4G ou 5G para rotear para outro dispositivo. Você pode utilizar isso fazendo roteamento, né, ligando a rede Wi-Fi do seu próprio celular ou conectando, né, através de um cabo. Entenda que a partir do momento que você se conecta a um Wi-Fi, você está confiando naquela rede e ela pode, de muitas maneiras, enganar o seu dispositivo. E tudo isso vem de uma pergunta simples que sempre vai te ajudar a sair dessas enrascadas. Isso que eu pretendo fazer é confiável, né? Essa pergunta vai te livrar de fazer muitas enrascadas, principalmente conectar a um Wi-Fi público que às vezes seja malicioso. Nesse caso aqui, ao utilizar a sua própria rede 4G, você sabe como a rede foi criada. Fica muito mais fácil você entender quais são os riscos, benefícios e também as limitações. E a quinta dica do vídeo de hoje é desligue o Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Eu sei que essa dica aqui para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil de colocar em prática, isso porque acabam deixando ali o Wi-Fi, o Bluetooth do celular sempre ligados. Mas o problema é que com o Wi-Fi, Bluetooth e GPS ativados aí o tempo todo, o seu celular está sempre enviando sinais e tentando se conectar, o que abre uma brecha de segurança e privacidade que pode ser explorada. E o grande desafio, além disso, aqui também é a questão da conveniência e da praticidade, né? É claro que é muito mais fácil só colocar os fones de ouvido e eles se conectarem automaticamente, em vez de ter que ir lá nas configurações e ligar o Bluetooth toda vez. É muito mais fácil também chegar em casa e o seu celular já se conectar no Wi-Fi, mas acredite, meu amigo, vale a pena você ter esse bom hábito de desligar Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Só de você conseguir criar esse hábito, né, de desligar Wi-Fi, Bluetooth, GPS sempre que sair de casa, já é um bom começo para você preservar não só a segurança digital, mas também a bateria
aí do seu celular. Existem também maneiras de automatizar isso com aplicativos da F-Droid, mas o mais importante é ficar atento e garantir que você está desligando quando não precisa e ligando quando for necessário. Essas são algumas das dicas que eu compartilho no meu programa de mentoria. Eu vejo que todos deveriam aplicar, né, essas dicas para ter uma maior segurança digital. Mas eu quero saber, na sua visão, qual dessas dicas é a mais importante. Você também quer complementar, né, com alguma dica adicional? Aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos deixar esse vídeo aqui como um espaço para a melhoria da segurança digital de todos. Aproveite, compartilhe, você que está também chegando agora no vídeo. Veja aqui nos comentários se o pessoal deixou alguma dica adicional, porque é sempre bom a gente estar procurando maneiras de proteger mais a nossa segurança, os nossos dados, enfim, ter mais privacidade e segurança digital. E uma dica adicional é também ter cuidado, né, com novos tipos de golpes. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui ao lado, falamos sobre o carro do golpe, que a propósito já foram apreendidos mais de um carro lá em São Paulo, e essa tendência pode também acabar chegando aí na sua cidade, no seu estado. Enfim, vale a pena conhecer esse novo tipo de golpe. E se você ficou até aqui, deixa seu like, sua inscrição para poder ajudar no algoritmo. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu e até mais!